Se você acha que o mito é uma mera ficção, J.R.R. Tolkien, o pai da fantasia moderna, traz uma nova perspectiva para que você olhe diferente. Os mitos estabelecem aspectos morais, psicológicos e até mesmo espirituais de civilizações. Isso explica muita coisa, já que vivemos no século onde mais se negligencia os mitos. No vídeo de hoje, eu trago para vocês o que disse J.R.R. Tolkien para explicar por que precisamos tanto dos mitos, nos ligando inclusive com a divindade. Fica aí no vídeo. Le chevalier sans nul arrêt va chevauchant par la forêt. Hoje é dia de cultura e se você gosta de histórias de heróis e heroínas da humanidade, já se inscreve no canal, aciona o sininho para não perder nenhum dos grandes vídeos que faremos por aqui, especialmente se você gosta dos contos arturianos, do Rei Arthur e seus cavaleiros. Temos muitos vídeos aqui no canal e faremos ainda muito mais. E se tem alguém que gosta dos contos arturianos, com certeza é J.R.R. Tolkien. Afinal de contas, ele fez inúmeros trabalhos em cima dos contos arturianos. E não é para menos, já que uma das definições profissionais de Tolkien era filólogo, e como filólogo ele fez vários estudos sobre a língua inglesa, trabalhadas, claro, em cima dos contos arturianos e também, muito famoso na parte de Tolkien, Beowulf. Mas eu quero explicar aqui antes de entrarmos em Tolkien o que é um filólogo. Filólogo é aquele que estuda uma língua através do ponto de vista cultural, arqueológico, histórico, modos de vida. Ele faz vários pontos de vista para entender exatamente o que aquela língua queria dizer. Um exemplo que eu já usei aqui no canal é de Károly Kerényi, que é um filólogo lá da Hungria que fez um estudo aprofundado sobre a mitologia grega. Aliás, não só a mitologia grega, como também vários escritos em grego. E ele falava, por exemplo, que quando os gregos chamavam os atletas de semideuses, não estavam se referindo que eles eram filhos de deuses, mas sim que eles possuíam e apresentavam virtudes, especialmente morais, que lembravam os referenciais divinos que os gregos tanto admiravam. Por isso, eles eram chamados de semideuses. Coisa que, se não houvesse esse estudo da filologia, a gente poderia interpretar de qualquer maneira possível. Então, os filólogos são muito importantes, especialmente no que se diz respeito a estudos de mitos e escrituras de civilizações antigas. Eu poderia até mesmo falar sobre a própria história de Tolkien na filologia, onde ele inventou várias línguas e criou contextos culturais para dar significados a essa língua, mas seria limitar muito o trabalho de Tolkien, porque é muito mais profundo e até mesmo espiritual que isso. Não limitando Tolkien à filologia, eu quero falar sobre alguns conceitos que ele trouxe sobre a importância dos mitos e das narrativas. Ou seja, eu não vou falar sobre a vida de Tolkien, apesar de ser muito interessante, ou até mesmo de suas obras que são excepcionais e fantásticas, mas sim sobre alguns conceitos que a gente pode achar em alguma das cartas que ele escreveu a várias pessoas, nas conversas com C.S. Lewis, nos livros que falam inclusive da amizade dos dois, ou até mesmo nas suas conferências. Uma delas, que é a mais importante que eu vou trazer aqui no vídeo, é sobre contos de fadas e também o poema Mitopeia, que vocês podem encontrar no livro Árvore e Folha. Eu sempre fui apaixonado por histórias, por narrativas, especialmente mitologia, ainda mais se fosse celta e que envolvesse o Rei Arthur e os contos arturianos. Quem segue o canal sabe que eu sou apaixonado por contos arturianos. Mas, inclusive, a minha maneira de ler histórias, de ler contos, ouvir, assistir e até mesmo escrever, principalmente escrever, mudou quando eu conheci esses conceitos de Tolkien. Porque ele fala que essas criações, essas histórias criadas, esses mitos inclusive, são reais. E se ainda pensamos que essas histórias não são reais, Tolkien ele compara uma prisão. Esse mundo material em que vivemos, limitado, ele é uma prisão de 4 paredes, que nós estamos ali limitados. Mas um prisioneiro, um cara dentro de uma cadeia, de uma prisão, ele sonha com o mundo lá fora. E o mundo lá fora é tão real para ele quanto é para as pessoas que estão no mundo lá fora. Então esse mundo com que nós sonhamos com as histórias são reais também, apesar de estarmos na prisão. Esse mundo real existe. Se nós podemos sonhar com ele, nós podemos concebê-lo, é porque ele existe. Essa capacidade criadora é possível. E eu não estou dizendo necessariamente que você pode atravessar um portal e chegar lá no mundo, mas esse mundo existe dentro de nós e isso torna ele verdadeiro. E digo mais, Tolkien era cristão, necessariamente católico, fervoroso inclusive. Ele dizia que a gente não tira essas histórias do nada. Existem leis da natureza das quais nos baseamos, leis da natureza tanto fora de nós
quanto também dentro de nós. E quando nós colocamos isso nas criações das histórias, que a humanidade cria desde sempre, estamos, na verdade, aproveitando o privilégio de sermos semelhantes a Deus. É isso mesmo. Tolkien fala que quando se diz que o homem foi feito à semelhança de Deus, não se referia nada a um aspecto físico, estava se referindo a essa capacidade criadora. Então Deus criou toda a história da humanidade, e aí Tolkien coloca principalmente a história de Cristo, que é a fonte de todas as histórias. E nós temos a capacidade então de criarmos histórias. Nós somos subcriadores da criação. Isso era o privilégio de sermos semelhantes a Deus. E por isso ler histórias, construir histórias, escrever, tudo isso era fundamental para construir esse mundo, especialmente dentro de nós. No poema Mitopeia, Tolkien fala que o mitopoeta, o construtor de mitos, ele é aquele que ecoa o impulso criativo de Deus, se tornando um subcriador. Isso é muito belo, esse é um conceito tão interessante que quando a gente vai ler as obras de Tolkien, a gente percebe até por que ele dá tanta importância para o mundo que é construído. Porque esse mundo deve ser construído não só na história, mas especialmente dentro de nós. E esse mundo dentro de nós a gente pode trabalhar vários elementos reais, verdadeiros e importantes, inclusive para nossas definições, como eu falei, moral, psicológica e até mesmo espiritual. Por isso, quando nós falamos de histórias, elas conduzem esses processos dentro de nós. E quando eu disse que para Tolkien a história de Deus, a história que Deus criou, que foi a nossa história como humanidade, tendo aí como Cristo aí como um centro, é a fonte de todas as outras histórias, não estou querendo dizer que ele estava falando alegorias não. Ao contrário, ele detestava que você prendesse uma história na outra de uma forma tão direta. Que você falasse que não, isso aqui é uma alegoria a Cristo. Não, não é. São elementos próprios, com a própria vida, que pode se conectar com muitas coisas, inclusive com a história de Cristo, mas pode se conectar com tudo. E por isso que a história de Tolkien é universal. Ela não é limitada a quem é cristão. E falam de valores cristãos, que aliás são valores humanos, porque são universais. E isso é uma coisa fundamental também para que Tolkien fala aí no momento de criar mitos. Uma curiosidade interessante é que um amante de mito como Tolkien reconheceu que faltava para o seu país, a Inglaterra, um mito fundador, porque Roma tinha um mito fundador, a Grécia tinha um mito fundador, vários países tinham sua mitologia, os nórdicos e tal, mas a Inglaterra não tinha. Aí você fala, mas e os celtas? Os celtas eram uma cultura anterior à Inglaterra, ou seja, pode até ser de solo britânico, como já mencionei lá no vídeo do Rei Arthur Histórico, pode até ser de solo britânico, mas não é inglês, porque os anglo-saxões que construíram a Inglaterra, eles vieram de fora. Então se a gente for falar, Beowulf é o mais próximo de ser um mito inglês do que os próprios mitos celtas, que são um pessoal que estava lá antes dessa cultura inglesa chegar. Por isso Tolkien quis então fazer um mito inglês, que unificasse aí todos esses povos, essas culturas, e ele criou com a sua própria forma. O Senhor dos Anéis tinha esse propósito, tá? Tinha essas eras aí, a quarta era, que seria a era dos homens, chegaria até, supostamente nós, que seria a quinta era. Então ele não terminou o mito, mas ele estava construindo aí um mito gigantesco. Ele fala que ele se esforçou ao máximo para chegar o mais próximo possível da criação que o inspirou, que é a criação de Deus, que seria esse mundo aí de fora e de dentro, que ele uniu e construiu o mundo mais parecido que ele conseguiu. E quando nós lemos, escutamos, ouvimos, criamos histórias, estamos vendo a realidade das leis da natureza expressadas externamente e internamente ali, e por isso são verdades. Apesar de estarmos limitados no materialismo, essa realidade existe para fora e para dentro de nós. Por isso que é tão importante as histórias, os mitos, construirmos nossos próprios mitos, conhecermos, estudarmos os mitos para entendermos a nossa estrutura humana e inclusive a nossa semelhança a Deus. Queria compartilhar isso com vocês porque isso mudou minha maneira de ver história. A gente não pode ver história de uma maneira superficial, temos que vivê-la, senti-la, aprender os elementos que ela está trazendo e ver como a história é viva. Quem já escreveu uma história sabe que a história ela vai tomando seu rumo próprio. Apesar de você já ter ideias iniciais, ela toma seu próprio sentido. E podemos dizer aí que já que é uma maneira de nós conectarmos a Deus, é uma manifestação das leis da natureza, das nossas próprias leis se manifestando na história que estamos escrevendo. Então, ler histórias, ouvir histórias, contar histórias, mitos, isso é uma coisa essencial para o ser humano, para ele descobrir mais sobre si mesmo e se conectar com Deus.
Isso é o que nos ensina Tolkien. Por isso que os mitos são verdades. Apesar de estarmos limitados por esse mundo material, esse mundo existe. E esse mundo é verdade. E por isso que é tão essencial que a gente busque os mitos, busquemos as histórias, estamos sempre rodeados de histórias, rodeados de mitos, para descobrirmos mais sobre nós mesmos. Agradeço muito quem ficou até aqui. Quer saber mais sobre Tolkien? Eu recomendo o canal Tolkien Talk, que é um canal excepcional. Fiquei sabendo que ele assiste alguns vídeos aqui do canal. Fiquei muito honrado, um pouco envergonhado, mas recomendo aí se você quer saber mais sobre Tolkien. E deixa um like se você gostou desse vídeo, um valeu para ajudar mais ainda, isso é importantíssimo aqui para manter o canal. E lembrando que sempre que estarmos próximos dos mitos, vamos descobrir mais sobre nós mesmos. E dentro de nós, a nossa melhor expressão é sempre a expressão do herói. Porque ser herói é uma escolha.